Salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nessa segunda apresentação, nós queremos explicar para você o motivo de termos escolhido a nossa visão e a nossa missão da Escola da Família. Se você não conhece a nossa visão e a nossa missão, assista o vídeo anterior que explicamos com detalhes sobre esse assunto. Mas então agora vamos ao motivo. Para isso, vamos estudar um princípio bíblico muito importante. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse texto, ele fala do princípio de não estar sozinho. Todos nós devemos ter pessoas a nosso lado para nos ajudar a se levantar quando cairmos. Se nós ficarmos só, quando passarmos por algum problema, não teremos ninguém para nos ajudar. Desde a criação do mundo, Deus teve o propósito de criar a sua família eterna. Nunca esteve no propósito de Deus que qualquer pessoa vivesse sozinha. Deus ele começou criando Adão, depois ele lhe deu uma companheira, Eva. Esse casal ele se afasta do propósito divino quando comete o pecado, mas Deus não se afasta do que ele desejava fazer. Em Jesus Cristo, Deus restaura o propósito original, restabelecendo a sua família eterna. Em Jesus Cristo, temos a salvação para todas as famílias que estão dispostas a pertencer à família de Deus. A família, ela sempre esteve no coração de Deus. E qualquer ação que tenha o foco em cuidar da família, sempre terá a bênção e o carinho de Deus. Quando Deus ele coloca o primeiro casal no jardim do Éden, ele cria o casamento. Assim, o casamento é um dos principais meios onde Deus pode expressar e mostrar a maneira como o amor divino deve acontecer. O casamento, ele é o núcleo da família. Por isso, a saúde e o futuro de qualquer sociedade dependem basicamente de como ela define o casamento. Se quisermos olhar para os valores de uma sociedade, devemos olhar para as famílias e a forma como elas estão organizadas. Se quisermos olhar, por exemplo, para uma igreja relevante no nosso mundo, nós devemos olhar para como ela cuida das suas famílias. É muito importante nós olharmos para as Escrituras e vermos que as principais leis que funcionam como uma espinha dorsal nas Escrituras é a lei da herança. Um dos aspectos mais importantes da bênção divina é que ela está vinculada não apenas a um indivíduo, mas à família. E a lei da herança ensina que os pais podem abençoar ou prejudicar o favor de Deus para a sua família e para as próximas gerações. Os pais eles podem abençoar os filhos pela sua obediência ou prejudicar os filhos pelo seu pecado. Deus ele é fiel à sua lei e aos seus princípios. Quando ele começa a escrever a sua lei com os 10 mandamentos, Deus começa os primeiros 4 mandamentos falando do amor a Deus. E os próximos 6, Deus ele fala do amor ao próximo. O primeiro mandamento do amor ao próximo é o coração das bênçãos de Deus para a nossa vida. Esse mandamento ele está intimamente ligado à família. Esse é o mandamento mais importante dos relacionamentos humanos. Ele é tão importante que é o único que Deus estabelece uma promessa caso ele seja cumprido. Qual que é esse mandamento? A palavra de Deus nos diz: honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor,
seu Deus lhe dá. Êxodo 20, 12. Vejam que promessa poderosa de Deus. Aqueles que honrarem os seus pais terão uma vida longa e plena na terra. E por que Deus faz essa promessa? Porque ele tem a intenção de passar as bênçãos de geração a geração. Deus sempre destinou as maiores bênçãos de Deus às famílias. Vejam que a palavra de Deus continua a dizer: reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Entretanto, algo que muitas vezes é esquecido é que as maldições também são passadas de geração a geração. O que a palavra de Deus nos diz? Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Forte, não é? Assim, quando os pais eles cometem o pecado e não se arrependem, e do outro lado nós temos um filho que não honra o seu pai por mágoa, decepção, raiva ou qualquer motivo que seja, isso traz uma consequência para a vida desse filho. E para as próximas gerações, qual que é essa consequência? O filho irá cometer os mesmos erros dos pais. Ou seja, o pecado ele é passado para a próxima geração. O pecado dos pais ele pode trazer uma maldição de natureza correspondente para os seus filhos. E hoje, nós podemos ver isso acontecendo na nossa sociedade. Pecados, problemas, maldições sendo passadas de geração a geração. Abusos, depressão, raiva, traição, desonestidade, que estão há muito tempo nas famílias, tanto da igreja, quanto principalmente nas famílias que não pertencem à família eterna de Deus. Muitas vezes, sabe, a gente olha assim para a maldição como algo puramente demoníaco, como se o diabo fosse responsável por colocar maldições nas nossas vidas e na vida das pessoas. Mas isso é um conceito errado. A maldição não vem do diabo. A maldição vem da lei. Toda lei, por definição, carrega uma maldição. Se nós tirarmos a maldição da lei, a lei deixa de ser uma lei e passa a ser apenas um conselho. Um conselho a gente pode obedecer se quiser, mas em caso de desobediência não existe uma consequência. Mas isso não acontece com as leis. Se desobedecermos uma lei, teremos uma consequência. Por exemplo, no nosso mundo atual temos uma lei. A gente não deve roubar. E a maldição dessa lei é ir para a prisão. Em outros lugares, a maldição por roubar é perder a mão. Então, se nós não queremos ter uma maldição na nossa vida de perder a mão ou de ir para a prisão, a gente não deve roubar. Existem outras leis que estão estabelecidas que não existe como a gente lutar contra. Por exemplo, a lei da gravidade. Se pularmos de um prédio sem nenhum tipo de proteção, nós iremos nos machucar ou podemos até morrer no final. A morte é a maldição. Podemos colocar, por exemplo, a mão no fogo, mas se isso acontecer, a gente vai se queimar. Nós podemos realizar essa ação de forma intencional ou não, mas não tem a menor diferença se isso foi feito de forma proposital ou não. O fato é, se colocarmos a mão no fogo, iremos nos queimar. Se machucar é uma maldição. Quando rompemos qualquer tipo de lei, trazemos as consequências para a nossa vida. Ou seja, trazemos maldições para nossas vidas. E isso não tem nada a ver com o diabo. Isso tem a ver com a nossa desobediência às leis impostas por Deus.
A maldição é o castigo que vem da consequência de quebrarmos uma lei. Muitas pessoas, elas espiritualizam as maldições e as bênçãos. Entretanto, isso é uma visão muito simplista do conceito que é correto. A Bíblia mostra que podemos ter acesso às bênçãos de Deus se cumprirmos o que está determinado lá. Por exemplo, não precisamos nos preocupar se iremos ou não ser abençoados por honrar os nossos pais. A Bíblia garante que isso vai acontecer. É uma lei tão verdadeira quanto a lei da gravidade. Com esse entendimento, nasce a importância de termos uma escola da família. É de extrema importância termos um programa intencional e efetivo de restauração familiar. Sem isso, nós iremos ver as próximas gerações cometendo as mesmas falhas das gerações anteriores, ou ainda pior. Entretanto, se cuidarmos das nossas famílias, iremos transmitir bênçãos para milhares e milhares de gerações futuras. Nós precisamos atuar de forma dedicada e zelosa para cumprir a nossa missão da escola da família. Vocês lembram qual que é ela? Vamos lá. Restaurar e firmar as famílias sobre os alicerces da família eterna de Deus. Sabe, por nós fazermos isso, nós podemos ter a certeza que maravilhosas e grandiosas bênçãos serão derramadas aonde quer que formos. Temos uma poderosa promessa de Deus estabelecida na palavra. Vamos conhecê-la. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vejam que promessa poderosa de Deus. Se nós obedecermos a Deus e guardarmos a sua aliança, nós seremos um tesouro pessoal de Deus dentre todas as nações. Essa é a missão da Escola da Família. Sermos um tesouro nas mãos de Deus nesse mundo caótico. Ensinarmos as nossas famílias e outras famílias da nossa sociedade com todo carinho, cuidado e responsabilidade a viverem os princípios da palavra de Deus. Sermos um reino de sacerdotes e uma nação santa, um povo escolhido e separado para Deus. E o convite que deixamos para você é que você se torne um agente ativo e dedicado no ensino das verdades bíblicas para as famílias, que você possa ensinar a qualquer pessoa que esteja próxima a você os valores bíblicos da família eterna de Deus, que você possa transmitir bênçãos a milhares e milhares de gerações. Um grande abraço e que Deus te abençoe. E aqui é Foz do Iguaçu, vivendo a família eterna.